Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos voltar para a região do Oriente Próximo, ali na Antiguidade. Lembrando que a gente está falando agora do segundo milênio antes de Cristo. Eu comecei falando sobre a região do Egito, nós falamos ali sobre o Reino Médio. Vou deixar o link da playlist de Egito. E agora nós vamos falar desse mesmo período, só que na região do Oriente Próximo, tá? A partir de hoje nós vamos começar a falar sobre ali a região da Mesopotâmia, como que foi, né, esse início, né, esses primeiros 300 anos aproximadamente do segundo milênio antes de Cristo naquela região. Então, antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Para falar de Oriente Próximo, como vocês já sabem, o livro que a gente utiliza é esse aqui, Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, do Mário Liverani. E o vídeo de hoje, especificamente, vai estar baseado no capítulo 11 desse livro aqui, que ele chama de o período intermediário de Sin e Larsen. Ele coloca esse período intermediário entre aspas, porque ele vai discordar aí de uma historiografia um pouco mais tradicional e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para vocês terem uma noção de cronologia, esse período aí, ele se dá ali aproximadamente entre 2004 até 1763 a.C., tá? Mais ou menos esse período aí, que também é conhecido como período paleo-babilônico, ou seja, é um período ali entre a queda de Ur, que foi o último vídeo que a gente viu, inclusive vou deixar a playlist de Oriente Próximo aqui no box de descrição também, para que vocês vejam os vídeos anteriores. Então, desde esse período ali da queda de Ur até o período de Hammurabi, né? Então, esse período assim que chama de período paleo-babilônico. E como eu já mencionei para vocês, a historiografia tradicional, ela vai chamar esse período de período intermediário. E o Liverani discorda porque ele acredita que essa interpretação como um período intermediário, ela vem muito da forma como a historiografia interpretou a história do Egito. Só que a questão do Oriente Próximo, ela é diferente, né? O Oriente Próximo, ele teve um desenvolvimento histórico diferente do Egito. Então não dá para você, não é uma equivalência justa na visão do Liverani, porque ele acredita muito mais nas continuidades desse momento do que nas mudanças, embora que nesse capítulo específico ele vai focar bastante nas mudanças. Ele vai começar falando das mudanças ocorridas nas cidades. Então ele vai dizer que permanece o poder ali na estrutura do palácio, mas que os centros religiosos eles vão mudando de cidade em cidade, dado os conflitos que tem nessas regiões. Então, o grande centro religioso nesse momento é Nippur, mas por conta então desses conflitos, dessas guerras, vai mudando até que vai se estabelecer na Babilônia, que fica no norte da Mesopotâmia. No campo ele vai dizer que as mudanças estão no âmbito jurídico, né? A partir desse momento a gente percebe ali, segundo o Liverani, que as atividades elas são lideradas por particulares e a mão de obra ela é assalariada. E tudo é feito a partir de contratos. Existem muitas tabuinhas que são contratos aí de trabalho, de comércio, enfim. Falando em comércio, ele vai dizer também que o comércio, ainda que ele permaneça ligado ao palácio, né, as caravanas elas levem consigo artigos do palácio e também de particulares, isso vai havendo uma separação ao longo do tempo entre o palácio e o comércio. Então as caravanas elas vão deixando de levar produtos do palácio, passam a levar cada vez mais produtos de particulares e a relação com o palácio acaba sendo uma relação tributária, né? De você pagar ali tributo ao palácio pelo comércio aí que você desenvolve na região. Então percebe-se aí um momento muito do privado, do particular, a partir agora do segundo milênio antes de Cristo, se desvinculando cada vez mais das crenças, né, do templo e do palácio. No campo político, a historiografia tradicional, ela divide esse período em alguns momentos. Então você tem primeiro o período de Sin, que era uma cidade, depois o período de Larsa, que é outra cidade, e por fim o Império da Babilônia. E o Liverani ele acha injusto, né, como eu já tinha antecipado para vocês no início do vídeo, ele acha injusto essa divisão, porque ela não leva em consideração os povos mais periféricos, ou seja, a cidade de Elam, a Assíria e a cidade de Mari. Então ele acha injusta essa divisão, porque essas cidades elas são potências regionais e elas influenciam
ali o que está acontecendo na região da Mesopotâmia. Então, para vocês terem uma noção de como esses amorreus eles têm essa visão expansionista, quando eles chegam na Síria, que está no norte, eles fazem uma expedição que vai até o sul da Mesopotâmia, né? Então de norte e sul. Quando eles chegam em Elam, que o Elam hoje é o atual Irã, tá? Região onde fica hoje o Irã. Então ele vai dali até a Síria, que está do outro lado, tá? De leste a oeste também. Então norte e sul, leste e oeste. Então ele tem, esses povos amorreus, eles têm muito esse caráter expansionista, esse caráter conquistador. E isso vai se chocar com a Babilônia, que também está no norte e que vence ali alguns conflitos regionais ali no norte, já começa a fundar o seu império, que vai acabar sendo o grande império da antiguidade, mas nos próximos vídeos a gente chega lá. Então a Babilônia ela também tem por quê? Porque os líderes ali, né, os reis babilônicos, eles se pautam muito em Sargão, né? Eles têm Sargão como esse grande modelo de rei. O Liverani vai até comentar aqui no texto que os reis, nesse momento, ali na região sul da Mesopotâmia, eles são esse rei que quer ser um pastor, né? A população, as suas ovelhas. Né? Então ele tem toda essa mística da figura do rei, que daqui a pouco a gente vai aprofundar, mas o rei do norte, né, os reis babilônicos, mantém essa ideia do rei forte, do rei conquistador, que vem muito de Sargão. Então a gente já consegue perceber aí muitos conflitos, né, de interesses expansionistas entre essas regiões do norte, né, Babilônia, a Síria e também de Elam, que vem do leste. Quando os amorreus chegam nessas regiões, o Liverani vai dizer que a principal mudança que eles trazem em relação ao social, né, às relações sociais, é a relação da família. A família, ela passa a ser uma família nuclear, né? O Liverani vai usar até a palavra gentílica, que lembra aquela família grega, né? Aquela ideia de paterfamília e tudo mais, dos gregos, né? O Liverani, ele vai falar que ele vai até caracterizar como uma família proto-gentílica, assim, uma família nuclear. E essas relações, elas vão mudar, assim, profundamente a estrutura social a partir da família. Esse é o grande ponto. Por exemplo, a herança que antes era passada do pai, né, para o filho mais velho, agora ela vai ser dividida entre todos os filhos. Então, o filho mais velho ele perde então essa vantagem que ele tem em relação aos irmãos de ser o único herdeiro. Então, a herança, a propriedade que uma família tem, ela vai ser dividida entre todos os filhos. E aí surge um documento que é o testamento, né? Então, no testamento ali você tem toda a divisão entre os filhos. Além disso, antes os reis, né, distribuíam terras como forma de pagamento para pessoas em geral. Nesse momento, quem vai receber muitas terras são os militares, porque, como eu falei, é um período de muitos conflitos entre essas cidades. O militar, ele consegue aí grandes vitórias importantes, ele recebe muitas terras. E essas tropas, elas são, sobretudo, tropas particulares, são tropas não palacianas. E isso mostra cada vez mais, né, uma atividade privada em relação ao palácio, né? Essa estrutura palácio-templária, o Liverani vai dizer que com a chegada dos amorreus, ela vai se descredibilizando, vai diminuindo cada vez mais. Tanto é que, nesse momento, inclusive, não tem mais aquele cerimonial que tinha para distribuição da terra, né? O rei distribui a terra de forma cerimonial, isso não existe mais. Isso é feito a partir de um documento de transmissão, né? Então, é uma coisa muito mais civil, vamos dizer assim, do que religiosa, né, do que cerimonial. E como essas terras elas são muito grandes, às vezes acontece de quem recebe essa terra não ter a capacidade de lidar com ela, né, não consegue manter ela por si porque a terra é muito grande. E aí começam a haver arrendamentos, porque se uma pessoa tem muita terra, outras pessoas acabam não tendo terras. Então, o que é o arrendamento? A pessoa tem lá uma grande propriedade, ela divide essa propriedade em lotes, entrega entre aspas, né? Aluga esses lotes para famílias e as famílias vão poder cultivar esses lotes mediante pagamento para esse grande proprietário. Como poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas não têm terra, acaba surgindo então essa relação que é a relação do arrendamento. Os pobres que não conseguem nem pagar, né, pelo arrendamento, eles normalmente trabalham nas cidades e o trabalho é assalariado. E as consequências negativas, né, dessa mudança estrutural que vai acontecendo gradativamente, o Liverani vai dizer
que está relacionado primeiro às viúvas e aos órfãos, porque se você perde ali, se você tem uma família nuclear, né, cujo pai é o homem, né, aquele que trabalha, se ele morre jovem, a mulher fica viúva e o órfão ainda criança, como é que vai se manter? São as pessoas mais impactadas negativamente a partir dessas mudanças. Além disso, a escravidão por dívida vai aumentar muito nesse momento, porque não necessariamente a pessoa vai conseguir pagar sempre por este arrendamento. Então, no momento de uma crise climática, uma guerra, enfim, pode acontecer da pessoa não conseguir pagar pelo arrendamento e ela se torna escravo por dívida. E aí é uma situação muito complicada no sentido de que a pessoa não consegue sair da escravidão por dívida e ela fica amarrada ali àquela terra que ela tinha arrendado anteriormente e acaba se tornando escravo desse grande proprietário, que acaba ganhando cada vez mais. E aí, para controlar tudo isso, né, para organizar tudo isso, surge então essa figura desse rei paleobabilônico, que é um rei que é diferente dos reis anteriores, mas que mantém, no ponto de vista da ideologia, muito dos reis anteriores. É por isso que o Liverani vê esse período como um período de grandes continuidades também. São feitos hinos para estes reis, são feitas inscrições mostrando os feitos destes reis e também divinização, né? As crenças elas permanecem muito fortes ainda. Então, aqueles deuses que a gente viu lá no terceiro milênio antes de Cristo, Enlil, Ishtar, e outros que a gente viu, eles permanecem sendo cultuados. Vai mudar um pouco, o Liverani vai falar aqui, a gente já vai comentar. E aí a gente percebe que ideologicamente o rei ele traz essa grande continuidade, né, dessa divinização. E como eu já tinha antecipado, ele surge então como essa figura do bom pastor. Por quê? Ele utiliza, né, entre as suas estratégias para se manter no poder, ele utiliza muito o perdão de dívidas, que dá fim à escravidão por dívidas. Porque como eu tinha falado anteriormente, se a pessoa ela se torna escrava por dívida, ela vai ficar assim até o resto da vida, a menos que o rei perdoe essas dívidas. E os reis faziam isso, perdoavam as dívidas como uma maneira de lidar com essa grande massa de pobres que vai se formando, né, e de escravos também que vai se formando. Então, como lidar com essa imensa população de pessoas pobres ou escravizadas e manter a ordem social, né? Então, uma das estratégias é justamente o perdão dessas dívidas, e aí a pessoa voltava, né, deixava de ser escravos por dívidas. Outra faceta que o rei vai trazer nesse momento também é essa ideia do rei justo. Então, cada cidade vai ter aí o seu código de leis, até que, né, mais para frente a gente vai ter o código que ficou mais famoso, que é o código de Hammurabi. E isso é importante a gente ter em mente, que o código de Hammurabi ele não foi o primeiro código de leis da história da humanidade, né, vamos dizer assim. Ele não foi o primeiro código de leis. Antes de Hammurabi já haviam outros códigos. Aqui de Hammurabi, como ele foi o primeiro a ser encontrado pela arqueologia, né, o mais estudado, ele acaba se tornando aí o que a gente mais conhece. Mas antes dele, houveram outros códigos que foram encontrados mais recentemente pela arqueologia, né? Então, a pesquisa arqueológica, a pesquisa histórica, elas são pesquisas que são vivas. Então, hoje a gente tem isso, mas daqui a uns 10, 15 anos pode ser que a gente descubra outras coisas na arqueologia e consiga escrever a história de uma outra maneira, né? No sentido de entender mais. A gente sabe muito pouco, na realidade, se a gente for ver, mas conforme as pesquisas vão avançando, a gente vai sabendo cada vez mais detalhado sobre essas sociedades. É importante ter isso em mente quando a gente estuda história. Às vezes a gente, lá na escola, em 2003, a professora de história disse pra gente que o código de Hammurabi era o código mais antigo da história, né? O primeiro código de leis da história. Aí quando foi lá para 2009, arqueólogos descobriram um código mais antigo que o código de Hammurabi. E aí hoje a gente vai pesquisar, né, vai estudar, e aí a gente vê que tem um código mais antigo, a gente corre o risco de achar que a professora mentiu para nós, mas na realidade não, ela não poderia imaginar que existia um outro código. Então a gente tem que ter isso em mente, a pesquisa ela é viva, né? Então essa história de, eu vou te contar o que o professor de história não te contou, é uma grande falácia, porque na realidade o que pode ter acontecido é justamente isso que eu estou falando, né, de que as descobertas acontecem sempre e vai mudando, então que às vezes o professor, o que a gente estudou há uns anos atrás, acaba sendo ultrapassado, e essa é a grande beleza da pesquisa em história, inclusive.
E para finalizar essa coisa dos códigos de leis, ele vai dizer também que esses códigos eles também cuidavam ali, né, de manter os preços controlados, como não tinha inflação, como a gente tem hoje, né? Então, nesses códigos de lei você percebe que há uma maneira, né, uma tentativa de manter o equilíbrio dos preços através desses códigos, né? Então, o rei ele não vai dizer o preço que tem que ser dado pelos produtos, mas ele vai dar uma controlada ali, né, através desses códigos. Como eu falei, não tinha inflação, né? Então, o rei é que fazia isso, né? O governo que fazia isso junto a partir desses códigos de leis. A cultura ela também vai ser muito afetada e você vai passar por muitas transformações nesse período. O sumério, ele já é uma língua morta. Então veja, o sumério ele morre enquanto língua muito cedo, né? Ele já é uma língua morta. Porém, os escribas, eles ainda têm que lidar com a questão do bilinguismo. Então o escriba, ele precisa saber tanto o acádio como o sumério. Por quê? Porque a matriz referencial de estudo, ou seja, tudo aquilo que foi produzido no terceiro milênio antes de Cristo está em sumério, porque o sumério era o idioma, né, a língua, principalmente na região sul da Mesopotâmia. Então, toda essa matriz referencial está em sumério. E aí há muito trabalho de reescrita e de tradução desses textos do sumério para o acádio. Isso vai trazer para o escriba uma distinção social, porque ele vai saber, né, dois idiomas, mas também muito trabalho, né, na questão prática ali de você reescrever, traduzir, enfim, nessas paletas aí, né, esses documentos que estão em sumério. Outro trabalho que os escribas vão ter nesse período, que o Liverani chama atenção, é que assim, a fundação, né, dessas sociedades, né, a visão que eles têm sobre a fundação não é mais aquela visão mítica, né, dos mitos de criação. Ela passa a ser uma fundação histórica. Então, os escribas eles vão fazer muitas listas de reis, vai ter muita pesquisa no sentido de buscar esse passado, mas um passado histórico e não mais um passado mítico. Então, vão surgir muitas listas de reis, e essas listas, elas vão, né, através da linha sucessória, elas vão chegar até os reis de Isim. Por isso que essa cidade, né, esses reis de Isim, eles vão se considerar herdeiros dos reis de Ur. E essa cidade, inicialmente, ela vai ter uma predominância em relação a outras. Mas o Liverani vai dizer que isso é por pouco tempo, né? Então, conforme Sim vai caindo, a Larsa vai subindo, né? Então, ele vai ganhando predomínio sobre as outras, enquanto lá no norte é a Babilônia que vai ganhando esse predomínio. E aí ele vai falar que além dessas listas reais também são lidas muitas cartas de reis e, sobretudo, a literatura ali de Ur, né? Então, você vê já um pensamento muito mais histórico do que mítico. E por fim, o ramo das crenças, né, o último ramo que o Liverani vai tratar nesse capítulo, ele vai falar então de uma coisa que eu já tinha até falado quando a gente conversou sobre Sargão, vou deixar o vídeo aqui, que é essa história do Deus individual, né, que não é monoteísmo, né, não é que a crença num único Deus, mas é a crença num Deus individual, ou seja, a pessoa ela presta culto a um único Deus, ela reconhece todo o panteão, mas ela presta culto a um único Deus, e ele vai dizer também que isso faz com que a pessoa comum, ela fale diretamente com esse Deus sem a necessidade da intermediação do templo e do palácio, né? Então isso também é uma outra, né? Sem essa mediação do sacerdote. Então essa é uma outra mudança cultural que vem a partir da entrada do elemento amorreu, que vem ali, como eu já falei para vocês, da região da Arábia, né, do deserto da Arábia, para as regiões ali da Mesopotâmia, sobretudo ali no sul, mas também no norte, ali onde é a Síria, no leste, ali em Milã. Então, essa entrada dos amorreus, que faz com que o Império de Ur decaia, ele traz todas essas mudanças, né, sociais, mas ainda assim o Liverani ele não vê esse período como um período intermediário, no sentido de que, como ele mesmo diz, foi pensado períodos intermediários para a história do Egito. Na realidade, ele vê ali muitas continuidades. Ele trabalha 3 capítulos para falar sobre esse período paleo-babilônico, né? Então hoje a gente viu um, no próximo vídeo, quarta-feira que vem, a gente vai ver outros 2 capítulos, um que vai falar da Síria e outro que vai falar de Mari, a gente vai falar no mesmo vídeo. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!